Olá, sejam bem-vindos ao Viver Ciência. Aqui o conhecimento científico é a nossa matéria-prima e o saber está sempre ao nosso alcance. Como estudar os processos que garantem direitos aos cidadãos? Uma pesquisa realizada aqui na UFG mostra como se desenvolvem as formas de proteção social no Brasil. Vamos falar sobre este assunto com o professor Revalino Antônio de Freitas, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, e com a professora do Instituto Federal de Goiás, Patrícia Santiago, e ela é mestre também em Sociologia pela UFG. Olá, professora, seja bem-vinda. Professor, também seja bem-vindo. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. E a gente continua agora, né? Vamos começar aqui a entender melhor como funciona este assunto através de uma reportagem que você confere a partir de agora. A pesquisa Trabalho, Sociedade e Proteção Social utilizou dados como documentos oficiais, a legislação trabalhista brasileira e periódicos que tratam do tema. Essa pesquisa sobre trabalho e proteção social no Brasil, ela se preocupa em investigar dois aspectos fundamentais, né? Digamos assim, a condição do trabalho, como o trabalho de fato é visto pela sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, em decorrência disso, como é que se estrutura o sistema de proteção social no Brasil. A partir dessas duas questões, eu busco desenvolver a investigação. Uma das características da pesquisa é a análise do modelo da organização política. O patrimonialismo ainda afeta a organização do trabalho. Isso se dá quando o Estado acaba se tornando propriedade dos governantes e não um bem público. O trabalho entre nós não é um direito, é uma obrigação. E sendo obrigação, quando você pensa em direito ao trabalho e os direitos decorrentes do trabalho, as pessoas no geral têm uma certa resistência porque acham que isto é privilégio, quando na verdade, nas outras sociedades que têm o trabalho enquanto um direito, qualquer direito que é acrescido ao trabalhador não é visto como um privilégio, mas como uma condição dada que lhe é necessária e legal. Nós não temos isso assim. Podemos pensar várias vezes em vários aspectos, na questão das férias, na questão do 13º. Quando da concessão do 13º, por exemplo, que foram anos de discussão, a visão que se tinha é que estava concedendo privilégio às pessoas e que o país quebraria por conta disso. O país não quebrou, o 13º veio, se tornou uma importante fonte econômica. E isso mostra, mas essas resistências mostram que entre nós a questão do trabalho não é visto como um direito, mas como uma obrigação. Bem, dentro desse contexto do que é proteção social e também como se deu a pesquisa, nós vamos começar a conversar com os nossos entrevistados aqui no estúdio. E primeiro eu pergunto, professor, quais são as metodologias utilizadas para a elaboração desta pesquisa em específico? Essa pesquisa ela começou em 2013 e a minha preocupação central é tentar entender e aprender o fenômeno da proteção social no Brasil. No campo da sociologia no Brasil, essa é uma discussão que não tem uma grande relevância ainda, muito embora as questões gerais atinentes a isso estejam dadas. E a minha preocupação central para poder entender a proteção social no Brasil foi, do ponto de vista metodológico, usar de dados quantitativos e qualitativos e, sobretudo, de fontes documentais, legislação, jornais, atas de eventos, de congressos, a própria literatura, são fontes importantes para tentar aprender esse processo de constituição da proteção social no Brasil. E por que pesquisar proteção social no Brasil? Olha, a pessoa às vezes trabalha 8 horas no dia naquele trabalho, né, para ganhar, digamos, um salário mínimo, enquanto um outro cidadão, com toda a qualificação que lhe é necessária, às vezes vai ganhar 10, 15 salários mínimos. Mas o problema aí não é a qualificação, é o trabalho em si. O que leva um trabalho a ser desqualificado e outro a ser qualificado? Isto, para nós, tem que ser entendido a partir de uma perspectiva do valor que nós damos ao trabalho. O trabalho manual, ele é desconsiderado entre nós, enquanto o trabalho não manual, esse tem um valor superior. E aí, isso implica na questão da proteção social, na questão dos direitos sociais, do acesso a esses direitos. Professora Patrícia, que formas de proteção social essa pesquisa aborda? Bom, na minha pesquisa, especificamente, que está vinculada a um projeto maior, foi abordado a proteção social no campo da saúde. E falando um pouquinho de saúde como um direito, explica um pouquinho para a gente. Bom, a saúde é um direito social garantido constitucionalmente a todos os cidadãos.
Então, é nesse sentido que essa pesquisa, apesar de, inicialmente, pensar a proteção social no campo do trabalhador da saúde, os direitos que esse trabalhador da saúde tem, ao longo do estudo, como um resultado, também foi observado que a garantia do direito à saúde da população tem sido comprometido com essa mudança no processo de gestão das instituições hospitalares no estado de Goiás. Bem, o Brasil tem vivido um quadro de reconhecimento, ou pelo menos a luta por estes direitos. Eu sei que essa discussão aqui vai dar pano para manga, daqui a pouquinho a gente continua conversando. E participe do Viver Ciência. Envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. Ainda hoje, vamos entender como as aplicações desta pesquisa acontecem, do que se trata de fato a proteção social no Brasil. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Viver Ciência para você. A ciência é viva quando traz benefícios para a saúde, por exemplo, a criação de novos remédios.